Bom dia, quinto ano, mais uma vez, né? A nossa segunda dica online de hoje é sobre ciências. As atividades de vocês, elas estão programadas para iniciar na página 93 e findar na página 97. O assunto é o solo e a agricultura. Nós vimos nas nossas últimas aulas, né, falando a respeito da agricultura, que é a atividade de preparar, né, de plantar, de cuidar, de colher. Não é isso? Não está relacionada a isso? Só que para você plantar, para você cultivar, é necessário alguns cuidados. E é esse o assunto que o livro vem abordar hoje. Cuidados como, por exemplo, a gente tem aí a adubação, é um assunto que ele trouxe. Adubar, na verdade, consiste em você colocar substâncias nutritivas para que as plantas se desenvolvam bem. Isso, no caso, quando o solo, ele não... já está um solo assim empobrecido, mas não é empobrecido de falta de dinheiro, não. É um empobrecido de falta de nutrientes. Aí o agricultor faz esse preparo. Ele também abordou a aragem, que na verdade é afofar, é remover, né, a terra. Para quê? Para que a planta se desenvolva bem, para que tenha um bom desenvolvimento. Além disso, ele trouxe a drenagem e a irrigação. Há solos que, por exemplo, eles estão encharcados demais, cheios de água. E aí é necessário fazer a retirada dessa água. Isso aí chama-se drenagem, você retirar o excesso de água. E o contrário também pode ser feito, que é a irrigação. É quando o solo é seco e o agricultor precisa irrigar, ou seja, molhar o solo. Lá no livro de vocês tem todas essas detalhadamente, esse pedacinho que eu resumi para vocês. A atividade no caderno de vocês hoje é essa daqui, que inclusive vai trabalhar exatamente essas duas situações que eu acabei de falar. Uma delas, o agricultor ele está preocupadíssimo com o fator do solo dele estar encharcado. Você vai dar para ele a dica do que ele pode fazer com o solo encharcado dele, qual é a técnica que ele pode usar. E abaixo, o agricultor está lamentando que o seu solo está seco. Você também irá escrever nas linhas que estão aí a dica para que o solo dele venha melhorar. Abaixo você vai relacionar o que é a drenagem, irrigação e a adubação. Super fácil e tranquilo. Lá no livro de vocês, a atividade é na 95, eu tenho o número 1, 2 e 3. Atenção! O número 3 pediu para você reescrever as frases no caderno. Não é necessário você reescrever. O que você vai fazer? Você vai apenas fazer a leitura e fazer oralmente para você a resposta. Porque ela diz, o que ela diz é simplesmente você entender o oposto. Por exemplo, está assim: queimar a mata é bom, porque aumenta a oferta de nutrientes do solo, além de ser benéfico para combater a erosão. Pensa agora no contrário disso. Então não é necessário escrever no caderno. Vocês irão fazer o 1 e o 2 no livro, a 3 apenas para leitura. O mesmo se aplica à página 96. Tem um pequeno texto sobre alimentos orgânicos, que diz assim: alimentos orgânicos, o solo agradece. Isso por quê? Porque os alimentos orgânicos, eles não utilizam substâncias que agridem o solo. Então daí o porquê eles agradecem. Vocês irão fazer a leitura. Abaixo tem aí um pouquinho mais de informação a respeito da reciclagem, um assunto que é importantíssimo. E lá na página 97 está falando sobre vocês irão, a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, uma senhora que está bem idosa, né, gente? Ficou
tão fascinada pelas riquezas minerais que pediu ao bibliotecário real que descobrisse quais elementos valiosos se escondem no solo. Encontre o nome de alguns deles no diagrama das palavras. São 9 que vocês irão encontrar. E aí, desses 9, nós temos 4 na vertical e 5 na horizontal, tá? Minerais que se encontram no solo. Vou dar um exemplo de 2 deles. O petróleo, né? É um deles. Aí você pode também encontrar cobre e os demais, você vai pesquisar. Então não deixem de fazer a atividade de vocês no caderno, somente essa folhinha, que aqui acima você deverá colocar a data, tá vendo aqui no espaço? A data e as atividades do caderno. Revise a matéria, não deixem de fazer as atividades e nos vemos na nossa próxima dica online.